Estamos de volta e amanhã tem Confiança e CRB pela Copa do Nordeste. A equipe do técnico Marcelo Cabo não pode nem pensar em perder, porque em caso de derrota, o Galo dá adeus ao Nordestão. Se na Copa do Brasil o CRB está acima das expectativas, e marcou mais um. Na Copa do Nordeste, o Galo vive altos e baixos. Na primeira rodada contra o Imperatriz, a equipe do técnico Marcelo Cabo saiu na frente e sofreu a virada. A primeira vitória veio na segunda rodada, diante do Santa Cruz, no estádio Rei Pelé. Placar magrinho. A terceira foi especial, clássico das multidões. E o CRB foi buscar o empate com sabor de vitória contra o CSA, com gol do camisa 10. Já na quarta rodada, contra o América, um novo empate. Só que esse foi amargo. O Galo vencia o jogo até os 37 do segundo tempo, quando o Wallace pernambucano aproveitou o vacilo da zaga. Mais um jogo fora de casa contra o Vitória e mais uma vez sem vencer. O Leão Baiano fez valer a lei do ex. Gols de Alisson Farias e Léo Ceará. De volta ao estádio Rei Pelé, o adversário foi o Náutico. Uma sexta rodada cruel. O Galo até virou para cima do Timbu, mas acabou tomando de volta a virada aos 48 do segundo tempo, perdendo pelo placar de 3-2. E esse é o CRB no Nordestão, com uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. O Galo precisa a qualquer custo derrotar o Confiança e voltar de Aracaju com os 3 pontos na bagagem. Para muitos torcedores, o CRB tem que ir com um time reserva para esse jogo contra o Confiança e poupar a equipe para chegar 100% contra o Cruzeiro na quarta-feira. Vamos ouvir se essa é a opinião do porta-voz do Galo. Boa tarde, galera do Arena. CRB enfrenta o Confiança no próximo sábado, amanhã no caso. Complicado, porque o CRB está numa situação difícil na Copa do Nordeste, depende muito dos resultados alheios. Esse jogo contra o Confiança, estava até vendo que se o CRB vence Confiança, aí o Confiança que pode classificar nesse jogo já. Se vence Confiança, o Confiança vai para Recife, ter que vencer o Sport, e o Sport que está brigando com o CRB. E o Sport agora pega o Ceará, que está brigando com Confiança, para você ver como está embolado as coisas. Uma vitória do Ceará sobre o Sport e uma vitória do CRB sobre o Confiança coloca os times aí numa disputa interessante na última rodada. E quem sabe o CRB vencendo esse jogo contra o Confiança, vá para o último jogo contra o Ceará e o Sport receba o Confiança lá, fica esses 2 jogos, né, que um depende do outro, o CRB dependendo do Confiança depende do CRB, o Ceará dependendo do Sport. Então o foco em si é quarta-feira contra o Cruzeiro. Tá numa situação muito difícil na Copa do Nordeste. CRB depende de resultados. Tem o Fortaleza que dá para passar, que o CRB pode passar, tem o Bahia também, mas o Sport é o que está mais provável. Tem o ABC também que está no caminho, mas o Sport é o mais provável. E esse jogo a gente não conta com o Logini. Talvez o Cabo opte aí por botar um time alternativo, ou talvez o time titular mesmo, né, já colocando o Dudu como 10 para quarta-feira, né, visando o jogo de quarta. É um jogo difícil, Confiança é o líder do grupo, né? Então o CRB vencer embola tudo, no grupo da gente, no grupo deles. Jogo difícil, quem sabe uma vitória, né, sem muitas perspectivas para o jogo, por conta dessa situação no campeonato, e também por quarta-feira ser o foco, visivelmente, da diretoria. Quem sabe estão pensando em se classificar ainda, né, dependendo dos resultados. Difícil. É isso. Valeu. Emerson Júnior, poupar ou não poupar? Eis a questão. Poupar pra quê? Poupar pra quê, né? Olha, Rafa, a situação do CRB na Copa do Nordeste é complicada. Sim. O CRB tem 5 pontos, né? Isso. À sua frente, diretamente, o ABC e o Sport. Isso. Haja vista que o Botafogo, o Bahia e o Fortaleza praticamente já
encaminharam as suas classificações. Então o CRB precisaria vencer os 2 jogos, o Sport perder os 2 jogos, não é? E o ABC não vencer os 2 jogos. Mas ainda existe a possibilidade matemática. Eu, particularmente, não pouparia. Agora, é lógico que você vai avaliar caso a caso. Se você tiver um jogador com risco de lesão, não é? Que você vai lá, o CK indica que está alto o índice de lesão e tal, o jogador está com desconforto. Uma situação como essa, você vai naturalmente tirar do time para preservar, para não machucar. Mas fora isso, ia com força máxima e carga total. Enquanto houver vida, tem esperança. É diferente da situação de você ter uma baita combinação de resultados. Você tem 2 rodadas pela frente. Sim. Não é? E o CRB ele joga no sábado, o Sport só joga no domingo. Isso. Então ele tem que ir com força máxima e carga total. Quem está fora de certeza é o Rafael Longini, que chegou aqui no aeroporto ontem até de muleta, né? Esse não vai para o jogo. E só deve fazer o exame amanhã, né? Isso. Inclusive a informação que o jogador deve tratar depois que diagnosticar a contusão, o grau da lesão, esse negócio todo fora daqui em São Paulo, ele pertence ao Santos, né? Isso. Então de repente pode fazer esse tratamento lá para diminuir esse tempo de recuperação. O grande problema, Rafa, é que o jogador, sabe aquela vez ou outra a gente fala com outro jogador, homem de vidro, ele é né? Ele tem muito histórico de lesão, ele passou a temporada passada praticamente a entrega ao departamento médico, já tinha sofrido demais em 2017 e agora passa por essa contusão, que segundo os especialistas, mesmo sem ter feito o exame, aí levar meses aí para poder, se for o grau menor, leva de 3 a 5 meses. O joelho é sempre complicado. É só a gente ver a situação do Felipe Menezes, está quase 1 ano sem jogar e teve um ligamento cruzado anterior, né? E além disso, a questão de confiança, né? Joelho, às vezes para voltar você tem que ter muita confiança. O Felipe Menezes, por exemplo, a informação de bastidor é que ele voltaria no jogo contra o Náutico. Sim. E aí, enfim, se detectou que ele não estava pronto ainda para voltar, corria risco de sofrer uma nova lesão, até porque foram 2 cirurgias no mesmo joelho, né? E aí, rapaz, do jogo do Náutico para cá já se passaram umas 2 semanas. Isso. E continua fora e não vai para o jogo contra o Confiança. Então é uma situação muito delicada. Você só pode voltar quando você realmente é recuperado 100%. Sim. E é um risco, né? Porque uma vez mexido, digamos assim, você sempre tem a possibilidade de ter novas contusões, inclusive no mesmo local. Uma situação muito lamentável para um jogador que vinha arrebentando na temporada, né? Tinha encontrado o melhor do futebol, inclusive muito parecido com o que ele tinha desempenhado no Guarani em 2018, inclusive quando veio jogar aqui contra o próprio CRB, pela Série B, e aí teve essa infelicidade no jogo contra o Cruzeiro. No mais, você acredita que o time tem que ser titular? O problema mesmo é para essa posição do camisa 10, porque sem o Felipe Menezes, sem o Rafael Longini, fica só com o Dudu e com o garoto Juan à disposição. Porque é uma posição chave, né? Eu digo sempre aqui na rádio, na emissora de rádio aqui na televisão, que você precisa ter no time 4 pilares, um bom goleiro, um xerife, um camisa 10 e um centroavante. Sim. O CRB acertou nas 4 posições, sobretudo no camisa 10. Ele vinha ditando o ritmo de jogo do CRB, você chegou até a comentar aqui da Longini dependência, né? E agora ele sai por conta disso. É ver também como é que vai chegar o Magno Cruz, né? Nós já falamos aqui na semana passada, ele chega na próxima semana, como é que ele vai chegar, se chega bem, porque é um jogador também que vem de contusão e de um longo período. Estava se tratando no Atlético de Goiás. Então é saber como é que o jogador vem se estar recuperado totalmente. Sim. E depois ainda tem essa questão do ritmo de jogo. Muito provavelmente ele deve ser utilizado com mais condição na Série B. Então o CRB ele tende a ter muita dificuldade para substituir o camisa 10 nessa reta final agora. Nesse jogo contra o Cruzeiro, na própria reta final da Copa do Nordeste e sobretudo no Campeonato Alagoano. Sem o Rafael Longini, quem pode fazer a diferença nesse time do CRB? Seria o Eric, o Luíde, o próprio Léo Gamalho, que fez 2 gols contra o Cruzeiro? Olha, o jogo ofensivo do CRB tem sido muito interessante, principalmente no que se refere aos 2 homens das extremas, com muita velocidade, trocando posição, criando muita oportunidade, mas pecando demais na finalização. O Léo Gamalho, apesar dos gols que tinha feito pela Copa do Brasil, antes do Paysandu, né, ele não tinha marcado. Sim. Esqueci até o nome do time lá, ele vinha meio que destoando e foi decisivo, foi letal contra o Cruzeiro. Estava bem posicionado na área, a bola chegou ali e guardou. É isso que se espera de um centroavante, não é? Então torcer para que o CRB possa sentir, eu sei que ele vai, sim, a ausência do Longini, isso é fato, sim, pelo que ele vinha jogando. É tentar minimizar isso aí. E até no jogo contra o Cruzeiro mesmo, que entrou o Dudu, mas ele entrou em uma outra circunstância, né?
O CRB já estava vencendo o jogo, inclusive fazendo uma boa partida, ele entrou e o CRB até cresceu de produção com a entrada dele. Sim. Numa condição normal é diferente. O CRB ele tem que ter um jogador para substituir o Longini, para fazer as funções que ele fazia. De pensar o jogo, de municiar os homens da frente, jogar um pouco mais adiantado, quase na intermediária do adversário. Você observa que as jogadas ofensivas do CRB, não só as centralizadas, mas as lateralizadas também passavam pelo pé dele. Então é uma falta grande que ele vai fazer para esse time. Emerson Júnior, final de semana tem Copa do Nordeste aqui na TV Ponta Verde, não é? Domingo, a partir das 3h30 da tarde, Sport e Ceará. Esse aí, 3h15. Esse é o jogo que o torcedor regatiano tem que secar. É verdade, 3h30 começa o jogo, né? 3h15 a gente tá no ar. Show de bola, vamos ficando por aqui. Segunda a gente volta com mais Arena. E quer passar o final de semana informado, siga @EmersonJúniorF5, @RafaPeixe no Instagram. Valeu, tamo junto.